Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos analisar o que a banca exigiu dos candidatos nessa questão. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos um concurso que foi realizado no ano de 2018 para o cargo de consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal e a banca foi a FCC. Bom, o que diz o enunciado dessa questão? Vamos lá. Diz que o domínio das noções de tributo, imposto, taxa e contribuição implica o conhecimento das regras atinentes tanto à sujeição ativa como à sujeição passiva das obrigações tributárias, principal e acessórias. De acordo com o CTN, que estabelece as normas gerais de direito tributário, o sujeito. Vejam que nós temos aqui um enunciado que ele traz questões globais. Ele vem falando sobre a existência de obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória, e ele diz que nesta relação jurídico-tributária existem os sujeitos ativo e passivo. E no tocante aos sujeitos, nós teremos algumas alternativas que esta questão trará para nós assinalarmos a correta. É importante que, nesse momento, já que o assunto central é sobre os sujeitos da relação jurídico-tributária, que você tenha em suas mãos os artigos 119, que ele trará questões sobre sujeito ativo, bem como o artigo 121, que fala sobre sujeito passivo. Então vamos analisar quais são as alternativas. Acompanhe comigo. Nós temos a alternativa de letra A. Diz que sujeito passivo da obrigação tributária principal é o responsável quando não for titular de imunidade, de isenção ou de qualquer outro benefício de caráter pessoal. Letra B. Diz que sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Alternativa de letra C. Diz que sujeito passivo da obrigação tributária acessória, aqui é importante frisar que a obrigação acessória, é o contribuinte quando ele tiver capacidade econômica para liquidar o crédito tributário. E por fim, diz que ainda na letra D, que sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa natural ou jurídica que figurar como autor de ação judicial que verse sobre matéria tributária. Bom, meus caros, nós temos aqui uma análise que recai sobre os sujeitos da relação jurídico-tributária. Valendo lembrar que nós temos sujeito ativo e passivo. Diante disso, vamos analisar primeiro no CTN quem é o sujeito ativo. Sujeito ativo, de acordo com o artigo 119, é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Então percebam que sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento. Exemplo, vamos pegar o caso do imposto de renda, em que a pessoa jurídica que detém a competência para tal é a União. Vamos pegar o caso do ICMS, em que a pessoa jurídica de direito público titular para exigir seu cumprimento é o Estado. E vamos pegar o ITBI, no qual a pessoa jurídica de direito público para exigir seu cumprimento são os municípios. De outro lado, nós temos o sujeito passivo da obrigação tributária principal, que está no artigo 121, e diz que sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. E fica muito claro no parágrafo único, incisos 1 e 2, que sujeito passivo da obrigação tributária se divide em contribuinte, que é aquele que detém relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, e responsável, que é aquele que, embora não tenha essa relação direta com o fato gerador, não se revestindo da figura de contribuinte, ele se torna responsável por expressa disposição legal. E por fim,
Vale lembrar que o artigo 122 ele traz os sujeitos passivos da obrigação acessória, que é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Com esta análise bastante global e voltada aos sujeitos da relação jurídico-tributária, nós vamos agora voltar e analisarmos cada uma dessas 4 alternativas. Então, voltemos para a alternativa de letra A. Acompanhe comigo. A alternativa de letra A, ela diz que sujeito passivo da obrigação principal é o responsável quando não for titular de imunidade, de isenção ou de qualquer outro benefício de caráter pessoal. Nós vimos que o responsável, ele é sujeito passivo ou aliás, é um dos sujeitos passivos da obrigação tributária principal. Só que o sujeito passivo responsável é aquele que se torna como tal por determinação de lei ou por determinação legal. Portanto, essa alternativa está errada. A alternativa de letra B diz que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Pois bem, nós temos aqui exatamente o que traz o texto do artigo 121 do Código Tributário Nacional em seu caput. Portanto, eu afirmo que na letra B nós temos aqui a alternativa correta por força do artigo 121. Alternativa C. Ela nos traz que sujeito passivo da obrigação acessória é o contribuinte, quando ele tiver capacidade econômica para liquidar o crédito. Nós já vimos numa leitura do artigo 122 que sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Portanto, a alternativa C incorreta está. E por fim, a alternativa D também está incorreta. Por qual motivo? Diz que o sujeito ativo da obrigação tributária é uma pessoa natural. Se nós formos para o artigo 119 do CTN, ele diz que sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público, que tem, portanto, a competência para exigir o cumprimento do tributo. Desta maneira, a alternativa de letra D também incorreta. Diante da análise de cada uma dessas alternativas que vimos, nós conseguimos elucidar quais estão incorretas e qual é a correta. E ficou bastante claro na nossa análise que encontra-se correta a alternativa de letra B, porque na alternativa de letra B nós tivemos claramente disposto que sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, conforme dispõe o artigo 121 do Código Tributário Nacional.